Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sextou com Propósito. Aqui nós vamos interpretar palavras, passagens bíblicas e fazer essa relação nossa vida espiritual, familiar, empreendedorismo e vendas. Para quem não me conhece, Cleiton Fukumochi, eu sou consultor e mentor em vendas. Também sou corretor franqueado da Prudential do Brasil, então utilizo aí o seguro de vida como a minha principal ferramenta de vendas, né? O meu principal produto aí para alavancar os meus negócios. E tenho alguns mentorados, graças a Deus aí estamos indo muito bem, né? Nessa jornada do Instituto Conecta e Cresce, que é uma empresa que proporciona ajudar o empreendedor na toda trilha do sucesso necessária. E vendas é um pilar, né? Dentro de vários produtos que nós temos ali, um deles é a minha mentoria MVP. MVP vem do acrônimo Most Valuable Player, né, o jogador mais valioso, trazendo aqui para a nossa realidade do empreendedor. Eu falo de marketing, vendas e produtividade. E vendas no centro. Vendas é o pilar de sustentação de toda essa jornada, mas sem a sua rede de apoio, né, também vai ficar mais difícil de alcançar os objetivos, né? Então estamos aqui, eu e a Tainara Bittencourt, daqui a pouquinho ela já estará presente. Em conjunto, nós tocamos aqui o Sextou com Propósito. Que a ideia é trazer para vocês essa paz espiritual para que vocês também consigam alavancar o negócio. Ela está chegando. Tudo bem, Tainara? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Tava contando aqui por que que a gente faz o Sextou com Propósito, né? É, São vários pilares na vida que são fundamentais, né, para ter essa calmaria. Eu entendo que a parte espiritual, né, essa conexão com Deus, com Jesus Cristo, engloba tudo, né? E os outros pilares eu olho muito para a saúde, família e o trabalho, né? Então aqui é um dos pilares, esse que engloba tudo. Por isso que a Uhum. gente está trazendo para as pessoas, né? Para trazer essa calmaria, né? Agora estamos terminando a semana, pode-se assim dizer. Existe aqui no Brasil, né, o tal do sextou, onde as pessoas vão se divertir, vão descansar, e a gente quis trazer, né, um formato diferente, né, trazer essas passagens bíblicas para acalmar vocês e também para que vocês consigam ter força nas palavras para a próxima semana que há de vir, né, Tainara? Sim, sim. Só O- presente para quem não te conhece ainda, né? eu sou Tainara Bittencourt, eu sou, além, primeiramente de tudo, filha de Deus e apaixonada por Jesus, apaixonada por falar da palavra dele. E, em segundo lugar, sou consultora contábil pela Aliança Gestão. Isso aí, maravilha. Bom, ontem estivemos juntos, né, Tainara, num evento do Instituto Conecta e Cresce. O que que você achou do formato? Foi bom, né? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. E, assim, muitas das coisas que as meninas falaram eu quero comentar aqui, Opa! porque é muito interessante. Eu estava fazendo o meu devocional e lembrando delas, porque é assim, a gratidão, né? É o tema central, então vou deixar um pouquinho mais pra frente. Tá bom. Só para as pessoas se posicionarem, nós fazemos um evento presencial, né? E ontem, coincidentemente, foi um deles. E foi um formato onde haviam quatro empreendedoras falando da sua trajetória. E é isso que ela está trazendo aqui. São quatro ramos diferentes, né? Uma de marketing digital, outra da parte financeira, né? Consultoria para finanças, mesmo que começou como casal. Hoje, a Amanda, ela trabalha mais exclusivamente para mulheres empreendedoras. Nós tínhamos ali também uma terapeuta de mulheres, né? Silvana Kobayashi, e a Isabel Trocini, que é uma empresária que já tem uma equipe, né, basicamente masculina, ela tem uma empresa de extintores, né? Então é um ramo muito masculino e ela, né, está empreendendo e está muito bem, né, com suas qualidades. Então as quatro estavam contando essas histórias delas do empreendedorismo, certo?
E sim, e Bom, ontem eu ia fazer uma pergunta para ela, que no final eu fiz ali só para Isabel, que é como dormir no barulho. Como dormir assim, com tudo dando errado, tudo acontecendo. Porque acontece, às vezes, nem sempre o nosso dia funciona como a gente queria. Mas como dormir com tudo dando errado? E ela passou por uma pandemia, sem saber como ia pagar funcionário, e ela tinha funcionários. Ela sim. falou confiança em Deus. Eu achei maravilhoso, porque assim, olha só, a confiança em Deus fez com que ela dormisse tranquila. E elas falaram muito sobre essa parte da gratidão, contentamento. É, que tem tudo a ver com hoje aqui, né? Bom, vamos começar então, Sextou com Propósito. A Tainara Bittencourt, então, ela escolheu o Filipenses, capítulo 4, versículo 12 a 13. Eu vou ler aqui na minha versão NVI. Vamos lá. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Por que essa passagem hoje, Tainara? Tem várias vertentes. O primeiro é a gente tem que saber estar tá feliz. Não é assim, eu estou acomodado, mas eu estou grato pelo que eu já tenho. Porque como que a gente vai alcançar outras coisas se nós não somos gratos nem por aquilo que nós temos? Ah, mas eu moro numa casa ruim. Ah, mas você é grato. E a gratidão não quer dizer que você está acomodado. Não quer dizer que você não quer outras coisas, não almeja. Mas que você está grato. Você, olha, Deus, muito obrigada porque eu tenho um teto, eu tenho um alimento, eu tenho uma família. Sabe? Essa é a questão da gratidão. E eu quis também trazer por conta da questão do 13, que é tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas às vezes pegam esse texto fora de contexto, e assim, Bíblia, a gente não lê fora de contexto. Você lê um versículo, você entende o que está em cima e o que está embaixo. E ele fala assim: não, tudo eu posso naquele que me fortalece. E às vezes se esquece que ele está falando aqui sobre estar na necessidade, estar na fartura. Então ele pode todas as coisas por essa questão, porque ele sabe viver grato em todos os lugares. É, e até se a gente voltar um pouquinho ali no versículo 11, vou ler da metade para frente. Uhum. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, né? Então é isso, você ter essa parte da gratidão. Eu vou trazer um pouco aqui para o nosso mundo dos vendedores, né? Muitas vezes o vendedor não bate a meta. Mas tem tanta coisa boa acontecendo ao seu redor, né? Ele está podendo ir trabalhar, ele tem a família ali com saúde, né? Ele tem tantas outras coisas para serem gratos. Tem até um vídeo que rolou na internet mostrando exatamente isso, né? Então tem uma pessoa que está andando com um carro esportivo e uma outra ao lado com uma bicicleta reclamando: Poxa, eu queria ter aquele carro. E aí tem uma outra pessoa andando a pé: Poxa, eu queria ter aquela bicicleta, né? E tem aquela outra pessoa que nem conseguindo andar está, porque está doente, acamado. Então, é ter um pouco desse olhar também, né? Pelo que nós somos gratos, o que que nós temos. Então, Deus muitas vezes faz a gente passar por situações em que vai nos fortalecer, né? Vai nos preparar para algo maior, né? Eu já contei aqui também, eu infelizmente perdi meu pai num acidente de carro muito jovem. E lá eu, né, tive essa ira dentro de mim, né? Por que o meu pai? Por que não um estuprador? Por que não um bandido? E por aí vai. E não é bem assim, né? Tem tantas outras coisas boas que eu tinha à minha volta, né? E, e talvez eu precisasse de fato passar por aquilo para me fortalecer e para ser o que eu sou hoje, né? Vivendo o seguro de vida. Olha só, já paguei muitos benefícios, então tem tudo. Inclusive, um colega de trabalho está aqui, ó, Felipe. Bom dia, Felipe. Né, ele também vende seguros de vida. Então, acho que trazendo um pouco para essa relação do vendedor, às vezes ele não consegue bater as suas metas, mas ele também não olha para dentro de si. O que que é responsabilidade minha, né? Aonde que eu posso melhorar? E ser grato por tudo aquilo que já foi conquistado, né? É um processo, muitas vezes. Então, a Tainara trouxe muito bem. Não é se acomodar, né? Não é o estar contente, não é, tô contente que isso aqui tá bom, fiquei acomodado. Não é isso. É você também querer buscar mais, mas não se esquecer daquilo que já foi conquistado, né?
O contentamento, ele prepara o nosso coração para o muito. E tem também partes que fala, aquele que semeia pouco, também colherá, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito, vou te colocar. O que é ser fiel nessa hora? É você ser grato por aquilo que você tem. É você mostrar para Deus que o teu coração não está voltado para aquelas coisas, que ele está voltado para ele. Então é uma coisa assim que a gratidão, ela faz com que você melhore como ser humano. Isso já é comprovado até pela ciência, que a gratidão, ela faz aumentar os seus níveis de dopamina, faz com que você melhore como pessoa ali para as outras pessoas que estão perto de você, faz com que você comece a olhar para você e se ver de uma forma diferente. A gratidão, ela justamente entende, dá a autorresponsabilidade. Tá, eu sou responsável pelas coisas que estão acontecendo. Então, se está acontecendo ruim ou se está acontecendo bom, sou eu a responsável. Então, muito obrigada porque eu estou aprendendo. É complicado, parece uma felicidade tóxica isso. Falar assim, ah, não, você tem que ser grato o tempo todo. Ah, mas fulano morreu. Fala assim, não é agradecer pela pessoa ter morrido. É você assim, pai, ok, foi um momento, é uma fase, o que, que eu tenho que aprender com isso? E depois ser grato pelo que aprendeu no caminho. Não é ocultar todas as dores. Tem as pessoas que falam assim, ah, não pode ficar triste em momento nenhum, tem que agradecer o tempo todo. Sim, nós temos que dar graça o tempo todo, mas temos que entender que nós temos sentimentos e emoções que foram colocados por Deus. A gente só tem que saber administrar para não deixar isso tomar conta. Não viver aquela emoção negativa o tempo todo. Então, a gratidão, ela vai regular a forma como nós nos sentimos. Até em momentos de extrema ansiedade, e gente, eu tenho assim, testemunhos de dias que tá tudo dando errado e que começa a vir toda aquela ansiedade novamente, e o que me puxa de volta pro normal é agradecer. É colocar um louvor onde Deus, eu tô falando para Deus, Deus, muito obrigada pela minha vida, e aquilo vai trazendo para o centro de volta. Então, não é felicidade tóxica. É saber ser alegre em todas as situações. E você trouxe um comentário da Isabel ontem que traz um pouco desse cenário também, né? Das maiores dificuldades que ela teve, né? Por exemplo, a pandemia, como é que ela dormia? Ela confiava muito em Deus, né? E Paulo também, quando ele traz nessa passagem de Filipenses, ele também está querendo dizer isso, né? Ele conta muito aqui, né? Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Então ele tem muito essa fé, né, de que aquele momento que é ruim hoje vai fortalecer e ele vai sair disso, né? E trazendo para o empreendedorismo, o vendedor muitas vezes ele está numa baixa realmente, né? Agora, você saber que você está fazendo tudo aquilo que está às suas mãos, porque tem muito empreendedor que ele começa a ficar ansioso ou depressivo, né, por coisas que aconteceram, onde ele não tem muito poder de mudança, né? Aquilo não está nas mãos dele. E aí ele fica perdendo tempo, né, chorando por aquele leite derramado. Vou dar um exemplo. Nas minhas mentorias, eu falo muito de vendas ativas, vendas consultivas, que você vai atrás do seu cliente e conscientiza ele da necessidade de você, do seu produto, do seu serviço. Tem pessoas que ficam muito, a economia teve isso, a política teve aquilo, e simplesmente não sai do lugar, né? Então, mesmo a política, mesmo a economia não estando bem, né? Se tudo você pode naquilo que te fortalece, você também vai buscar o seu resultado. A Tainara trouxe uma palavra aqui que foi dita pela Amanda ontem que resume muito o que eu estou tentando explicar para vocês, que é essa autorresponsabilidade, né? O que de tudo isso está acontecendo que eu posso realmente resolver? Está dentro das minhas ações. Qual é a minha responsabilidade disso, né? E aí, agir. Jim Junto com Collins. tudo, só Então, finalizando, junto com tudo isso, acreditar em Deus, ter fé que Ele vai estar te orientando, né, colocando no caminho correto. Por isso a oração, por isso essa intimidade com Deus. Nós não conseguimos nada sozinhos, né? Então é aí que vem
Aqui a gente também já falou do aconselhamento, né? Da gente buscar conselhos com pessoas que já fizeram, né? Então tem essas ações aí. Sim, sim. Não, o que eu ia falar é sobre essa parte do que eu controlo e que eu não controlo. Jim Collins, ele tem aquele livro Empresas Feitas para Crescer, e ele fala sobre locus de controle interno e locus de controle externo. Então você olha, faz ali uma análise, olha, tudo que eu controlo, tudo que eu não controlo. Ah, eu controlo se vai chover? Não, mas eu controlo como que eu vou reagir àquilo. Então eu vou focar naquilo que eu controlo. E isso faz com que a gente comece a olhar pelo lado diferente da vida. Esse livro ele foi uma das coisas. Eu entrei numa empresa que era meio que obrigatório ler esse livro, porque a cultura da empresa era pautada nele. E foi muito bom, porque eu comecei a olhar e ver assim: nossa, eu estou reclamando de uma coisa que eu não tenho controle. Então eu vou começar a focar na coisa que eu tenho controle. E as coisas começaram a mudar, a fazer diferente. E na questão da gratidão, é justamente isso. Você não tem controle sobre muitas das coisas, né? Quase 80% das coisas que acontecem, você não tem controle. Agora, como você reage a essas coisas, como que você vai encarar elas, aí você controla. E é nisso que tem que ser a gratidão executada ali. A gratidão, ela é a fé. Porque tá tudo dando errado e você tá orando, você tá louvando, você tá falando, Deus, eu sei que não tá bom aqui agora, mas o Senhor vai me tirar disso daqui e eu creio em nome de Jesus. Você tá orando, é uma oração de gratidão, é uma oração de confiança, porque a fé, ela é confiar sem duvidar, sem reservas. Você confia, Deus vai me prover, Deus me falou, ele vai cumprir. E aí você está sendo grato, porque ele já te lançou uma palavra de que ele vai tirar aquilo dali, tirar você daquela situação, tirar daquele momento ruim, ou se você está muito bem, está muito feliz, aí sim também entra aquela questão, Deus, muito obrigada por esse momento, muito obrigada pela vida que eu tenho, e é sempre importante você, independente da situação, como o Paulo fala, ser contente, dar graças a Deus. Exatamente. E Paulo, ele é muito grato, aqui se a gente voltar alguns versículos antes, ele é muito grato também por ter recebido, né, alimento e ajuda em alguns momentos. Então, essa passagem também traz para nós que os altos e baixos faz parte da jornada. Mesmo Paulo sendo um homem de fé, né, andando em linha reta, ele passou, né, por fome, frio, entre outras coisas, né? Mas tudo isso, né, o fez mais forte. Por quê? Porque ele tinha fé na jornada. Ele sabia onde ele queria chegar, o propósito, né, o que que ele está fazendo e por aí vai. Então, eu sei que muitas vezes você está muito desanimado, né? Você está triste, está tomando muita pancada, né? Mas em algum momento tem que fazer essa reflexão, tem que orar, pedir discernimento, né? Para você conseguir aprender com isso, né? Para você melhorar, se desenvolver e transformar-se numa pessoa melhor. Né? Como alguns dizem, né? Nós vamos criando casca, né? Nós vamos ficando cada vez melhor. É um pouco isso mesmo, né? Sim, e eu queria trazer um personagem, eu gosto muito dos personagens, então a minha Bíblia, ela é toda riscada. E, gente, pra mim, Bíblia, eu tenho uma que eu não risco e tenho uma que eu rabisco toda. E um personagem que eu amo estudar, ainda mais, é porque assim, eu já tive uma empresa há um tempo atrás, eu quebrei, o negócio foi, assim, catastrófico. E eu cheguei num ponto de falar, eu perdi tudo, eu perdi quase tudo. Sabe assim? Eu tinha o quê? O casamento. E a casa era alugada, a casa que é alugada, então assim, eu tinha onde morar e um casamento. Era só, acabou. Todo o restante foi embora. E a história de Jó, porque quando Hum. você lê a história de Jó, ele perdeu tudo. Ele perdeu, assim, só ficou com o casamento, entendeu? Nem casa mais ele tinha, ele só tinha o casamento. Que para ver a importância como é sagrado o casamento, que o inimigo não teve permissão para mexer no casamento dele. Então era na vida e no casamento que não podia relar. Mas vamos lá. Em Jó 1, ali no até o 19, é onde conta a história que o inimigo vai para Deus falar que filho bonito que o Senhor tem lá, né? Essa versão Tainara, né? Versão Que Tainara. o Senhor tem lá, né? E Deus fala: ah, Jó é maravilhoso, olha lá, tá tudo bem com ele. Não, mas o inimigo fala assim: não, mas ele só é bom desse jeito porque o Senhor abençoa ele, porque o Senhor dá tudo para ele. Daí Deus fala: não, tudo bem, pode ir lá.
toca nas coisas dele, só não toca na vida. Só não toca nele. E aí, beleza. Quando tudo dá errado, os filhos morrem, perde a casa, todos os bois morrem, tudo, vem um vento e joga tudo fora. Lá no Jó 1:20, ele vai falar assim: ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostando o rosto no chão em sinal de humildade e adoração diante de Deus. E exclamou em oração: nu deixei o ventre da minha mãe, e nu partirei da terra. Yahvé, o Senhor, o tomou. Seja louvado o nome do Senhor. Em todas as suas atitudes, Jó não errou nem pecou. E também jamais culpou a Deus por revés algum. E há um exemplo de caráter, de assim, grato, porque ele foi, mesmo com tudo dando errado. A primeira reação dele, ele viu tudo acontecer com ele. A primeira reação dele foi se humilhar diante de Deus. Naquela época, a forma de humilhação era essa, era jogar cinza na cabeça, era raspar, era mostrar que estava mal. E ele foi e adorou. E aqui, ó, ele encostando o rosto no chão em sinal de humildade e adoração diante de Deus. Ou seja, aqui não conta toda a oração dele, mas fala a parte mais principal. Nu deixei o ventre da minha mãe. Então, eu saí nu do ventre da minha mãe. Para lá eu vou voltar. Então, tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e ele tomou. E aí ele fala: louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós estivermos passando por uma coisa ruim, é muito importante a gente fazer aquela pequena comparação. Não somos Jó. Jó perdeu tudo. Mesmo assim, continuava louvando o nome de Deus. E a gratidão, ela é um louvor. Sim, essa história ela é muito bonita de fato. Nos mostra como que pode, né? Jó perder tudo. Tudo quando a gente fala é dinheiro, família, filhos. Ele perdeu filhos. Gente, isso é muito forte, né? E ainda se continuar na fé, se continuar, né, grato, realmente. Tainara, eu não sei ruim aqui, né? Oi? Travou. Eita. Tá aqui. Minha conexão não tá ruim? Eu acho que eu tô oscilando aqui. Acho que a culpa é minha aqui, viu? Travou um Bom, pouquinho, eu não te ouvi a última parte. eu acho que travou aqui. Minha conexão não tá legal. Por algum motivo, meu Wi-Fi acho que saiu. Mas vamos lá. Deixa eu só. A gente está partindo para os momentos finais. Eu queria trazer algo que aconteceu comigo aqui durante essa semana. Todo casal tem seus desentendimentos, e eu e minha esposa a gente teve uma briguinha no começo da semana, no final da semana passada, não me lembro mais, né? Mas enfim, aí acabei assistindo um filme por indicação, né, de uma amiga, que é A Prova de Fogo, né? A história de um bombeiro que tá com seu casamento ali, ali na corda bamba, né? Ele era uma pessoa que não tinha fé, né? E, e aí ele conheceu a palavra, foi fazendo as tarefas lá, 40 dias, né? O 40 tem muito significado na Bíblia, né? Então, ele foi passando por esses 40 dias e foi tentando restaurar o seu casamento. Para eu não dar spoiler aqui, o que que eu quero trazer para vocês? A gente falou muito aqui de conselhos, né? E lá no filme tem um certo momento que algumas amigas ali dão conselhos, né, para a mulher. E conselhos assim muito ruins, conselhos baseados em poucas informações, olhando só por um lado, né? Algo muito é, de ficar excitando fogo, né? Então, não são conselhos muito bons. Já outras pessoas que dão conselhos baseados em princípios bíblicos, já dão conselhos com mais calma, com perguntas de reflexão, né? Com comparações, né? Com momentos já vividos, ou seja, parece que está colocando muito mais experiência, muito mais conhecimento, né? Dentro desse conselho, né? Então, reforço aqui essa importância de não buscar conselho em qualquer lugar, né? Saber onde você está buscando esse conselho. E
geralmente, claro que sempre vai ter as pessoas ruins de má índole, mas geralmente, quando feitos através de princípios bíblicos, funciona muito bem. Queria deixar esse recado. A Prova de Fogo, ó, filmaço. Sim, esse livro, nossa, eu li ele há muito tempo atrás, há muito tempo atrás. É que assim, abrindo o coração, eu já fui casada antes desse casamento e foi um casamento que não deu certo. A outra parte decidiu arrumar uma outra família e esqueceu de me avisar. Aí eu descobri. Então hoje eu levo com muita tranquilidade isso, mas foi um casamento onde nós dois éramos muito novos, maturidade zero. Então, assim, as duas partes estão ali. E nessa época, eu assisti. Eu li livros sobre casamento blindado, 120 minutos para blindar o casamento. Eu assisti esse filme. Eu tentei fazer de tudo para ver se aquilo dali funcionava. Não funcionou. Para ele, não. Não deu certo, ele não. Era outro momento da vida dele. Só que quando veio para o novo casamento, onde eu realmente, assim, também passei por um momento de crise, um momento onde estava tudo dando errado, e aí eu entendi que, tipo, gente, casamento. São duas pessoas diferentes tentando viver junto. Eu comecei a aplicar tudo que eu já tinha visto, tudo que eu já tinha tentado. Eu falei, não, tem que dar certo, porque não é possível que eu fracasse tanto assim. Vamos lá. E deu certo, mas por quê? Porque eu entendi também que era o momento da outra pessoa. Ela abriu o coração para fazer de volta. E esse filme, ele é maravilhoso. Tem o livro dele, e quando você tem o livro, você consegue ir riscando ali. E é assim, é incrível a transformação que faz. Claro, a outra parte tem que estar querendo minimamente ali também fazer com o negócio dar certo. Mas é muito importante. E não só aplicar, é claro, ele é muito focado para o casamento, mas tenta focar algumas das atividades que ele passa para outros relacionamentos e para você. Começa a olhar para você, começa a aplicar em você também, porque você vai entender que você tem que se amar também para conseguir amar os outros. E na questão do casamento, como você falou, é normal ter discussão. Aqui em casa, eu já falei isso daqui algumas vezes, a gente marca na agenda para brigar, que é o dia que a gente senta. Esse no primeiro domingo, sentamos, pegamos a Bíblia para entender o que aconteceu de errado, o que aconteceu de. Né? Nem sempre a conversa é muito tranquila, às vezes tem uma elevaçãozinha ali na. Opa, vamos voltar. Mas é uma coisa muito boa, tentar. A primeira coisa, diálogo. É. E eu não sei se eu vou acabar dando muito spoiler aqui, mas eu quero transmitir uma coisa para vocês. A Silvana Kobayashi, né, que ontem esteve lá como uma das meninas lá da mesa redonda, ela é terapeuta de mulheres. E tem uma frase que ela usa muito, que é mulheres que se curam, curam tudo ao seu redor. Né? Eu gosto muito dessa frase. E quando a gente assiste o filme, a impressão que dá que o aconselhamento para o filho, né, para o homem ali que está sofrendo com o casamento, que é o bombeiro, aquilo está vindo do pai dele, né? E no finalzinho lá ele revela que é da mãe, né? Então eu achei aquilo tão incrível assim, o Tainara, porque veja só, né? Uma mãe, né, restaurou o casamento dela, por conta disso está restaurando o casamento do filho, né? Então isso eu achei assim maravilhoso, assim, traz muito que a Silvana prega ali, né? De que a mulher que também tem um papel muito fundamental, né, nessa vida a dois. Mas, como a própria Tainara trouxe aqui, os dois têm que querer, né? Senão não adianta, né? Sozinho não dá para, como diz, né? Jesus também caminhou e chamando as pessoas, querem ter uma vida melhor, caminha ao meu lado, e alguns não vieram, ficar pelo caminho. Então, nem Jesus Cristo agradou a todos, quem dirá nós, né? A gente faz a nossa parte esperando do outro, mas às vezes não é para acontecer naquele momento com aquela pessoa, enfim, né? Supernatural também, né? Uhum. Então, É isso. a Bíblia fala que a mulher sábia edifica o teu lar. Então, o que é ser Ah, uma mulher sábia? É você tentar resolver, mediar os conflitos e entender. Tem pessoas que ainda me perguntam assim, mas você já foi casada antes e agora você está aí falando sobre casamento, e casamento tem que dar certo. Eu falei que não é sobre essa questão de eu ter um novo casamento. Eu tenho um novo casamento há 8 anos junto. Então, assim,
Tá dando, certo? Só que tem que entender que aquilo que você falou. Jesus foi passando e foi falando, olha, vem, vem. Eu estava num ponto que eu também estava falando, olha, tô tentando arrumar, tô tentando resolver, mas a outra parte não quer. É sábio da minha parte deixar a outra parte ir. Porque ele não tá querendo ali, ele não tá. E ele vai me fazer sofrer, ele vai me fazer mal, ele já estava me fazendo mal naquele momento. Então era uma sabedoria ele deixar. E a Bíblia, quando há a parte, principalmente de uma traição, alguma coisa assim, ela libera o casamento, ela libera para ser casado novamente. Isso tem que ser um sextou inteiro, basicamente, para ensinar sobre essa parte da casamento, relacionamentos, o que pode ou não pode ali nessas questões, né? Isso tudo trazendo Bíblia, trazendo texto e lendo, que ela falou, não, a Bíblia fala isso, fala isso. Sim, sim. É isso, pessoal. Acho que nós estamos chegando aqui ao final. Eu quis trazer esse filme que fez parte aí, né, dessa minha última semana. Você trouxe um livro, eu até anotei aqui, Empresas Feitas para Crescer. Eu já tinha ouvido falar desse livro, mas eu confesso que ainda não li. Pretendo lê-lo. Sim, Pessoal, siga o nosso canal aqui. Esse conteúdo está sendo gravado ao vivo no Instagram, mas ele também está no YouTube. Então você pode consultar, pode encaminhar, ativa o sininho. Toda semana, né, nós vamos estar aqui trazendo esse conhecimento para vocês. E olha, eu me sinto muito bem quando eu faço aqui, viu, Tainara? Eu saio daqui e parece até mais leve, assim. Eu tô gostando muito de fazer. Obrigado por estar junto comigo nessa jornada, viu? sim, sim, eu me sinto muito grata. Isso, tipo, é de verdade, porque é uma sensação tão boa, porque eu tô cumprindo aquilo que Deus falou para eu fazer, levando a palavra dele para outras pessoas e ensinando tudo aquilo que eu já passei. Eu acho que isso é a coisa mais maravilhosa, porque a gente usa toda a experiência, tudo aquilo que Deus já colocou de coisas assim desafiadoras na minha vida, pelo menos eu consigo transmitir. Isso é muito importante. Eu sou muito grata mesmo. Isso, ó, Meire tá aqui nos acompanhando também. Bom dia, Meire. O Nando Kogut, o Felipe, a Cássia. Enfim, sejam muito bem-vindos. Vamos fazer a nossa oração final e vamos encerrar? Vai lá. Vamos, sim. Meu Deus e meu Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos na tua presença. Pai, hoje eu quero te agradecer. Agradecer pelas nossas vidas, agradecer por aquilo que nós temos, por aquilo que o Senhor colocou nos nossos corações. Quero te agradecer, Deus, até pelos desafios que o Senhor coloca no nosso caminho, que é uma forma de nós crescermos. Deus, hoje a oração é só de gratidão. Fazendo jus àquilo que nós falamos, eu quero te agradecer. Quero te agradecer por essa oportunidade que nós temos de divulgar a tua palavra. E nós sabemos, Deus, que não é a gente, mas é o Senhor nos usando como vasos teus. Continua nos usando, Deus, para honra e glória do teu santo nome. Quero te agradecer porque esse vídeo que nós fazemos, essa live que nós fazemos, tem atingido muitos corações, tem transformado muitas vidas. Tem pessoas que já estão chegando e pedindo para assistir, para ver, Deus. Eu quero te louvar e agradecer por tudo que o Senhor tem feito. No nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém e amém. Amém, amém, amém. Legal, legal. Poxa, bacana. E me fez lembrar uma coisa aqui. Nós temos que marcar aquele encontro presencial que foi maravilhoso, hein? Temos, Né? só que esse mês eu tenho tanta coisa. Não, vamos marcar. Uma hora vai dar certo. Dia 11 eu tenho o Descomplica Empreendedora. E Sim. estou correndo, correndo com isso. Vamos ver, vamos tentar ver a possibilidade do dia 19. Dia 19 ele é um feriado, ele é um. Opa, Depois disso, só lá na frente, vamos no off ver se tudo dá certo, mas, gente, já fica o spoiler aí. Talvez dia 19 tenha alguma coisa que seja no presencial. legal. E pro presencial, a Tainara separou um conteúdo específico. Então não vou nem revelar aqui, não. Vou revelar o próximo. O próximo nós vamos falar de prosperidade como fruto da fidelidade. Sim, Olha aí, hein? um pitaquinho, assim, um pitaquinho daquilo que eu quero falar no presencial é muito relacionado a uma mentoria financeira. Ó, e aí todo mundo tem esse interesse, né? Então tá bom. Até a próxima, gente. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.